Abram suas Bíblias, então, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, onde continuaremos a nossa série, nesta carta, de 5 capítulos, por isso já estamos quase no final. Estava a pensar, após esta carta, se calhar estudarmos a história de Ruth, juntos. Teremos um pouco do Novo Testamento, depois um pouco do Antigo Testamento. Então, penso que vai ser a nossa próxima série. Será só de 5 mensagens em 4 capítulos, mas será também uma boa história para aqueles que sabem. Mas estamos aqui a dedicar a nossa intenção agora à palavra, em que cantamos antes, não é? Que é mais doce que o mel. Nela nós confiamos. Demonstra o nosso Deus e o nosso amor por nós e também como podemos amar-lhe. Então, 1 João, capítulo 4, é onde nós estamos. Estudamos da última vez versículo 17 e 18. Desta vez vamos olhar para o 19, 20 e 21. Da última vez li o capítulo 4 inteiro, mas vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 21, até o final do capítulo. Então, 1 João capítulo 4, versículo 7 até o final, versículo 21. E esta é a palavra do nosso Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Grande Pai, peço neste momento, enquanto meditamos na sua palavra, que através do seu Espírito nos transformes, nos confortes, como já foi orado, e que me uses como um instrumento em suas mãos. Peço que sejamos ouvintes que querem praticar estas verdades e não só ouvi-las. E então para isso necessitamos do seu Espírito em nós, para nos transformarmos a ser como Cristo, seu Filho. E é para a sua glória que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então chegamos já aqui quase ao final do capítulo 4, sempre com aquele tema recorrente do amor que temos que ter uns pelos outros. O apóstolo João repete-se muitas vezes. Não sei se como pais vocês também já se repetiram muitas vezes aos vossos filhos nas ações corretas. Amem-se uns aos outros, não briguem, comportem-se bem, muitas e muitas vezes. Até depois de casados. Até depois de casados. E até depois de crescidos, como adultos, às vezes é preciso dizer-lhes: não sejas assim com o teu irmão, fala com ele.
Mas hoje em dia as pessoas têm uma ideia, diferentes ideias de como medir a maturidade espiritual. Como é que nós sabemos que uma pessoa é madura espiritualmente? Tem experiência e maturidade espiritualmente. Como não podemos ver o coração das pessoas, nós normalmente olhamos para as suas ações, os seus frutos, os seus comportamentos e as suas decisões, não é? É só a maneira que nós podemos analisar a maturidade espiritual de alguém. Alguns notam, segundo as publicações que fazem online, ou a influência que têm online, nas redes sociais, e veem isso, essa influência nas redes sociais, como um sinal de maturidade espiritual. Mas às vezes ficamos muito surpreendidos quando nós vemos até em grupos cristãos no Facebook, vemos como eles lutam com palavras uns com os outros. E demonstra realmente que são imaturos, não é? Não sei se já tiveram essa oportunidade de ver pessoas em debates cristãos e por vezes ofendem-se, assaltam o carácter de cada um e demonstram realmente que mesmo com o conhecimento que eles têm, não são muito maduros espiritualmente. Alguns notam até os livros que alguém escreveu ou vídeos publicados na internet, podcasts, não é? Podcasts, as suas pregações, ensinamentos, e pensam, esta pessoa com certeza é madura, espiritualmente falando. Outros ainda podem olhar para conquistas académicas. Foram ao seminário teológico, ao colégio bíblico, sabem as línguas originais do grego e hebraico. Com certeza, esta pessoa é madura, espiritualmente. É assim que pensamos. E para nós, o que é mais comum nós analisarmos é a frequência da igreja, talvez a doação na caixa de oferta, ou o conhecimento bíblico, aquele irmão memorizou muitos versos da Bíblia. Por vezes é isso que nós vemos. Bem, isto é a maturidade espiritual. E em certamente todos os casos que eu referi agora, tanto seja ir ao seminário, postar podcast, vídeos, ir aos grupos de Facebook, memorizar versos, todos diriam que assim o fazem porque amam a Deus. Não é verdade? Aqueles que fazem estas coisas porque dizem amar a Deus. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que a medida principal que demonstra o nosso amor por Deus e que prova ao mundo que somos seguidores de Jesus é o nosso amor uns pelos outros. Não é o conhecimento, a inteligência, a aparência. Compreendem? Não é interessante? E eu penso que na lista das nossas prioridades espirituais, essa não está no topo. O amor uns pelos outros. E, na verdade, entramos e saímos da igreja sem cultivar um amor pelo irmão e procurar oportunidades para amar os nossos irmãos. Não é? O amor por Deus e pelo seu povo tem sido o ritmo de grande parte desta carta que nós temos lido e deste capítulo 4 da 1 João. E a razão pela qual o apóstolo João tem vindo sempre a repetir-se sobre a importância do amor é porque nós precisamos de crescer no nosso amor uns pelos outros. Se vocês fossem a pensar no Novo Testamento, nas cartas que temos, Coríntios, Colossenses, Gálatas e por aí adiante, vão reparar que em quase todas as situações há sempre conflitos entre irmãos. Não é verdade? É sempre divertido estas igrejas para andarem bem um com o outro. Não causarem divisões e brigas, tanto seja em Tiago, em Coríntios, não é? Em Colossenses, em Gálatas. E essa é a verdade. Que o que reflete mais o amor por Deus é o nosso amor uns pelos outros. A partir do versículo 7, ele já nos tem dito pelo menos 3 razões pelas quais devemos amar-nos mais uns aos outros. Ele até nos disse, já começou com este tema, no versículo 7 e 8, ele diz, nós devemos amar-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus, o nosso Pai. Reparem, amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos e conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama
não conhece Deus. Pois Deus é amor. Então, uma das razões é nós amamos porque Deus, nosso Pai, também nos ama. Vem de Deus. Depois repararam no versículo 9 e 10, segunda razão, porque este amor foi exemplificado em Cristo, nosso Salvador. Temos um exemplo do amor do Pai por nós, a enviar o seu Filho para morrer por nós. Ele disse no versículo 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito, ao mundo. Para que razão? Para vivermos por meio dele. E depois ele diz, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, para apaziguar a ira de Deus na cruz. E a terceira razão, por qual nós devemos amar-nos uns aos outros, no versículo 11 e 12, é porque o amor de Deus é manifestado através da Igreja, por nós, através do seu Espírito. Que é o que nos diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Já repararam como ele está a tocar naquele tema de aperfeiçoar o nosso amor? E então agora, o que se segue nestes versículos da semana passada e de hoje é uma expansão no que ele já nos referiu no versículo 12. Da perfeição do amor em nós, uns para com os outros. Na última semana começamos a compreender melhor o sentido da expressão aperfeiçoar. Não é impecável, perfeito, amor perfeito. Mas é um amor, um sentido do amor amadurecido, mais maduro, que cresce. Não o amor perfeito. A expressão do amor de Deus, ser aperfeiçoado, carrega a ideia de alcançar um objetivo. À medida que amamos, está a alcançar um objetivo. Quando eu amo os teus irmãos, estamos a cultivar o Cristo em nós. Perdoar como Cristo. Servir como Cristo. Compreendem? Amar como Cristo. Então, está a cumprir um propósito. É um verbo, aliás, no tempo perfeito. Quer dizer que continuamente está a cultivar. Todos os dias precisamos de cultivar um amor. Versículo 17, reparem. Pois, segundo Ele é, Jesus, também nós somos deste mundo. A sua identidade é a nossa, também como a sua inocência. Como fomos perdoados. E este conhecimento, Cristo em nós, através do Espírito Santo, versículo 18, expulsa o medo. Compreendem? Expulsa o medo e temos confiança porque também partilhamos a posição como filhos de Deus. E não enfrentamos qualquer castigo eterno. Compreendam? Lembram-se da última semana? Então, uma compreensão madura do amor de Deus nos dá confiança perante Deus no dia do juízo. Lembram-se da ilustração que eu usei da última vez? Mas este amor é aperfeiçoado em nós não só através do conhecimento da palavra, mas também na prática. Tal como eu vos disse na semana passada, um atleta aperfeiçoa a sua técnica com o conhecimento do que fazer certamente e também com a prática repetitiva. Não é? Então, como é que nós vamos aperfeiçoar o amor? Não temos que conhecer, primeiramente, como amar, mas, segundamente, repetir essa técnica de amor como um atleta. Eu lembro-me as minhas crianças, a minha Olivia e a Liana, estavam a aprender a nadar. A técnica da natação. Não é? Tinham uns irmãos, já há uns anos atrás, da igreja, que tinham uma piscina, eles viviam num apartamento, que no condomínio tinha uma piscina, podiam partilhar. E eles sugeriram levar as minhas filhas lá, 1h30, para ensinar-lhes a nadar. Que elas não sabiam nadar muito bem. E então eles foram para esta piscina, lembras-te? Fui para aquela piscina e lá este casal, que era muito desportivo, muito atleta, já ensinaram muitas crianças, começaram a dizer, olha, esta é a técnica que vocês fazem. É assim que vocês fazem. Eles tiveram que ouvir as instruções e praticar a técnica. Olha, é assim. Ou é assado. E praticar. Para quê? Qual é o objetivo? Para que eles sejam independentes. Eles conseguem nadar sozinhas. Agora,
Eles não estavam a treinar as minhas filhas para serem nadadores olímpicos. Ou para serem nadadores perfeitos. E a ideia é essa. Nós nunca vamos amar perfeitamente. Mas querem saber como é que vocês não vão crescer em amor? Se não praticarem essa técnica. E para saberem o que é amor, temos que saber o que amor de Deus fez por nós, em Jesus. Para então sabermos, um amor que sacrifica-me a mim próprio. Para o benefício do meu irmão. E é difícil. Temos que praticar esse amor. E isto é um sinal de maturidade. Isto realmente é que é um sinal que és discípulo de Jesus. E de maturidade. Isto é um efeito de um amor aperfeiçoado. Não só tens confiança perante Deus, no dia do juízo, mas também um efeito que vais amar os teus irmãos e irmãs. Então, um dos efeitos de amor aperfeiçoado ou maduro é o amor. Mas qual é a razão principal, então? Versículo 19. Reparem lá. Qual é a razão? Nós amamos porquê? Porque o teu irmão amou-te primeiro? Tu vais amar o teu irmão porque o teu irmão amou-te primeiro? É o que diz? Não. Ele vais amar o teu irmão porque ele faz-te sentir bem? Não. Porque quem nos amou primeiro? Deus. E reparem que o versículo até nem diz o objeto. Porque podemos dizer que é ambos. Ele tem feito a ver esse caso. Não podes amar Deus que não vês, sem amar os seus filhos que vês. É interessante que ele deixa o objeto fora, como quem? Amar Deus e o teu vizinho são os dois maiores mandamentos. E não vais conseguir convencer o mundo se tu nem o praticas na igreja. Ele até vai dizer depois, até com palavras fortes, és mentiroso. Que é hipócrita. Estás a fingir que gostas de Deus, mas nem queres estar com os seus filhos. Imagina como é que eu me sentiria se vocês dissessem, eu gosto de estar contigo, pastor, mas nem quero ver os seus filhos à frente. Ia-me dar vergonha a mim como pai. É o mesmo que o nosso Pai Celestial. Quando nós desprezamos uns aos outros. Traz vergonha ao nome e à reputação de Cristo. Que diz, o mundo saberá que vocês são meus discípulos se amarem-se uns aos outros. Não é? Então, este tipo de amor, o nosso amor por Deus, não está separado do nosso amor uns pelos outros. Compreendem? Nós somos o corpo de Cristo. A mão não diz ao olho, para que eu não te quero, não é? Nós somos diferentes. Temos personalidades diferentes, não é? Mas temos de nos amar. Nós amamos os irmãos porque Jesus também sacrificou-se por eles. Compreendem? Porque Deus pôs valor neles. Deus pôs valor neles. E esse amor de Deus une-nos como uma família. Nós somos uma família espiritual. Irmãos e irmãs. Ele até no capítulo 3, versículo 1, reparem, no capítulo anterior, no primeiro versículo disse: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ele está a tentar dar uma perspectiva de família. Nós temos que ver a nossos irmãos como nossa família. E olhem o versículo 10 do capítulo 4. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós amamos uns aos outros por causa do que Deus fez por nós. Não do que nós podemos fazer por Ele. Amamos porque Ele nos amou. Ele nos amou. Assim, este amor misericordioso e gracioso deve fazer-nos amar a Deus e amar-nos uns aos outros. Porque a nossa maturidade espiritual é medido não no nosso conhecimento, mas na nossa obediência aos mandamentos de Deus. E em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, novo mandamento, Jesus disse: Vos dou que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É um mandamento.
como vamos ver até no versículo 21. Voltem para João 15, por favor, comigo. João 15. Deixem a sua marca no 1 João, mas vamos ler agora uma passagem famosa. Em João capítulo 15. A ver a palavra do nosso Senhor para os seus seguidores. Capítulo 15 de João. Vamos ler de versículo 8 a 17. João 15, 8 a 17. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim nos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, pensem comigo. Qual seria a razão pela qual as pessoas pensam que nós somos cristãos? É porque vamos a um edifício chamado igreja? Porque usamos um colar à volta do pescoço com uma cruz? Segundo Jesus, qual é o fruto para permanecer no amor e de ser seu discípulo? É a maneira como amamos uns aos outros. Eu até já falei disto uma vez no passado, mas na igreja primária, na primeira as igrejas que nós sabíamos, as pessoas sabiam quem eram cristãos da maneira que eles conviviam uns com os outros. E era assim que elas os conseguiam perseguir, tal como Saulo, antes de ser convertido, que eram os seguidores do caminho. Não é? Os cristãos, os pequenos cristos. Porquê? Porque havia um comportamento entre este grupo de pessoas que era diferente do mundo. Eles partilhavam os seus bens, encontravam-se para partir o pão, semanalmente, diariamente, por vezes. Tinham tudo em comunhão. E era evidente que amavam Deus, porque queriam imitar Cristo. Então, o Cristo em nós ama o Cristo nas outras pessoas. Compreendem que é através do Espírito. Então, não vamos acreditar que podemos amar o nosso irmão só porque ele nos faz sentir bem, ou crer nas mesmas doutrinas que nós, ou porque é simpático ou simpática, ou amável. Não. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se nós temos alguma tendência a não querer amar os nossos irmãos, nós temos um amor egoísta que vem do mundo. Que o mundo diz o mesmo: eu só vou dar o meu tempo para aquela pessoa se eu tiver alguém em retorno. Um benefício. É assim que o mundo pensa. Mas o amor que é exemplificado por Cristo é um amor contrário, que sacrifica a si próprio para o benefício do outro. E onde é que nós vamos procurar, então, a melhor definição de amor na palavra? Onde é que nos diz assim que o amor é... Em onde? Sim, onde é que isso está? 1 Coríntios. Vamos virar para 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos aqui descobrir o que é realmente o amor bíblico. Capítulo 13, versículo 1 a 7. Da 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que é o amor? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isto é um amor difícil. É um amor bíblico. É um amor de Cristo. Podem voltar para a 1 João, capítulo 4, versículo 20. Então, isto é um tipo de amor que somos chamados a imitar, para quem não sabe. Este amor, uns pelos outros, como resposta ao amor que Deus tem por nós. Versículo 20. Se alguém disser, ama Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Palavras fortes. Mentiroso. Palavras fortes, não é? Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele diz, é mentiroso. Se disser, eu amo Deus, mas não quero nada com o irmão. És mentiroso. Forte. Porquê que ele estava a falar assim tão fortemente? Porque havia pessoas lá na igreja, estes falsos mestres, que lembram-se, eles abandonaram a igreja, mas causaram danos entre os irmãos. Eles eram egoístas, corruptos, arrogantes, rejeitavam a autoridade, enganavam e desviavam os crentes mais fracos na igreja. Pessoas que estiveram lá, cultivaram ódio e fugiram. Com ensinamentos falsos acerca de Cristo, da divindade de Cristo. Não acreditavam que Ele era o Messias, que era o Filho de Deus. E promoviam hábitos e comportamentos pecaminosos. A ponto que o apóstolo João teve que parar e dizer, vocês têm que se amar uns aos outros mais. O ódio não tem qualquer lugar na igreja, nem fora da igreja. Então, temos que amar como Cristo, perdoar como Cristo, servir como Cristo. E então, na igreja, nós podemos cultivar o amor de Cristo. É a nossa escola para a vida eterna. Escola espiritual. O nosso ginásio espiritual para treinar o músculo do amor. Compreendem? Lembro-me de uma situação em que estávamos também com as minhas crianças, e eu gosto de usar muito a ilustração das minhas crianças, coitadas. Mas quando eram elas mais pequenas, estavam a brigar por causa do brinquedo. A brigar, e isto vai acontecer nas suas famílias. Brigar por causa de um brinquedo. E eu tive que parar as minhas crianças e tentar explicar que o valor da irmã é superior ao valor do brinquedo. O brinquedo que lhes foi dado por graça, pelo amor do pai e da mãe, em que eles estão a pecar, a brigar por causa do brinquedo, que é substituível. Mas a irmã não é substituível. Compreendem? Eu estava a tentar dizer, o que é mais importante neste momento não é teres o que tu queres, que é o brinquedo, que comparado com a tua irmã, não tem valor nenhum. E então, nós também temos que olhar para os nossos irmãos, aqueles mesmo que nós não gostamos, e pensar, o valor que ele tem é que é meu irmão em Cristo. E o brinquedo, qualquer que seja, um gosto ou uma ofensa, vocês têm que praticar o perdão. E também buscar o arrependimento. Então, isto é que é um amor maduro. Um amor que valoriza o irmão. Porque também é um irmão em Cristo. Porque Cristo morreu por tal pessoa. Lembram-se que até eu disse uma ilustração? Porque é que as pessoas arriscam as suas vidas pelo presidente, com os seus securitas? E não é, muitas vezes é pelo dinheiro, não é pelo amor ao presidente, mas é pelo valor que as pessoas que elegeram o presidente lhe deram. É por isso que eles arriscam a sua vida.
para proteger o presidente, por causa do valor que as pessoas deram. Então, como é que nós arriscamos o nosso bem-estar, materiais, posses, amor para o nosso irmão? É com o valor que Deus Pai, Filho, deu para o teu irmão também. Então, e muitas vezes o que fazemos é privamos os nossos irmãos do nosso amor por razões egoístas. Normalmente. Porque se vocês são preciosos para Deus, também têm que ser preciosos para nós. Porque quem pôs o valor e o preço não foi eu, foi Cristo. Não é verdade? É um amor maduro. E é um amor de alguém que está salvo também. João aqui no versículo 20 diz, basicamente, que alguém que diga que não ama, que odeia o seu irmão, é mentiroso. Não é cristão. Se não tem vontade de amar o seu irmão. E como eu disse já uma vez, a indiferença de amar o irmão, ou a ausência do amor, é uma forma de ódio. Eu dizer não quero hoje dar amor a esta pessoa é uma forma de ódio. Tal como a escuridão é a ausência da luz. Quanto menos luz, mais escuridão. Então, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Mas agora ele nos diz o que já falamos uma vez no passado. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, como é que podemos fisicamente amar um Deus invisível? É a questão que ele está a dizer. Se Deus é invisível e eu digo amar a Ele, como é que eu posso amar fisicamente se Ele é invisível? É amar os teus irmãos. É o que Ele nos diz, não é? Sabem, muitas vezes nós temos conforto em passagens que nos dão paz, como Romanos 8:28. Sabem, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas agora pensem comigo. Além das coisas fora do nosso controle, tal como o tempo, a natureza, o universo, como é que Deus então vai fazer para que as coisas cooperem para o teu bem e para a glória dele? Não é usando pessoas? Não é? Doutores, médicos, irmãos. Ele tem que usar pessoas, ele tem que usar nós como instrumentos para que isto seja verdade. Porque estamos num mundo com pessoas. Então, não podemos ver Cristo, mas podemos servir Cristo servindo o nosso irmão em Cristo. Mas agora, práticas. Quero-vos dar aplicações. Como é que eu posso praticar este amor? Como é que eu posso aperfeiçoar esta técnica? Há exemplos bíblicos? Vou-vos dar 10. 10 exemplos. Tem mais, mas eu tive que reduzir para 10. 10 exemplos bíblicos como nós podemos praticar, aperfeiçoar o amor uns pelos outros. Se tiverem notas, podem tomar nota. Devemos carregar os fardos uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 3. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar no caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando-se a si mesmos. Então, um exemplo prático. Descobre quais são os fardos dos teus irmãos. Se estão com dificuldades espirituais também, ajuda-os. Segundo exemplo prático. Encoraja os teus irmãos e ajuda eles a crescer espiritualmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Terceiro exemplo prático. Ajudar com necessidades materiais. Necessidades materiais. Ajudar os teus irmãos com necessidades e bens materiais. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade,
mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Ajudar o teu irmão, financeiramente, bens materiais. Quarto, servir os teus irmãos com um dom espiritual que Deus te deu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servirem-se uns aos outros. Fazer bom uso da múltipla e variada graça divina. Quinto, perdoarem-se uns aos outros. Efésios 4:32. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo o tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Tem mais. 7. Ora uns pelos outros. Ora pelos teus irmãos. É por isso que temos parceiros de oração. Para cultivar o amor e a tua preocupação pelos teus irmãos. Orem uns pelos outros. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nós lembramos disto. Mas esquecemos porquê. Diz: com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós normalmente pensamos, vou orar no Espírito. Mas está a dizer, mas estou a falar para orar para os teus irmãos. Com fervor. 8. Busca a paz e a unidade na igreja. Procura a paz e a unidade na igreja. Efésios 4, 1-3. Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Todo o possível. 9, já está quase a acabar. 9, já nos foi lido um pouco sobre este versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Motivar-nos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras e não deixemos de nos reunir como alguns fazem, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E 10º, última prática. Considere o irmão mais superior a ti mesmo e as suas necessidades mais importantes que as tuas. Filipenses capítulo 2, 1-4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e só uma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, o Novo Testamento está cheio de advertências para que nos amamos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, ter paciência, tolerância, buscar a paz. E isto reflete o nosso amor por Deus, nosso Pai. Vocês já tiveram com crianças que se portaram mal na rua e envergonham vocês? E normalmente o comportamento das nossas crianças vem dos valores que nós lhes demos. Elas por vezes até copiam os pais na maneira de falar, expressões que usam, gestos, não é? E por vezes, sabem o que acontece? Eles copiam o pior de nós. Mais depressa do que o melhor de nós. Então, nós temos em Cristo uma cópia. O nosso modelo. E quando nós agimos como Cristo, nós agradamos o nosso Pai. E traz uma reputação boa para o nosso Pai. Compreendem? E haverá momentos em nossas vidas que os nossos irmãos vão nos ofender. Eles vão te ofender. Os teus irmãos vão te ofender. Vão te desiludir. Vão te desiludir. Mas sabes que mais? Eles também são pecadores perdoados como tu. E é isso que nos une. Compreendem? Uma pessoa, alguém disse, pode estar justificada em ficar zangada com alguém. Às vezes há justificação, em certas circunstâncias. Mas a raiva
tende a tornar-se pecaminosa se não for rapidamente controlada. É o amor de Deus por nós, apesar de todas as nossas falhas, que nos permite amar os outros com todas as suas falhas. Parte Esther. Então, uma preocupação com os nossos irmãos é um efeito de um amor aperfeiçoado de Deus em nós. Compreendem? E o nosso amor por Deus. E sabem o que mais? É um andamento. Não é uma opção. Não é uma sugestão. Amar o teu irmão. Olha o que o versículo 21, no final diz. Ora, temos da parte dele este mandamento. Qual é o mandamento? Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Lembra-se o que Jesus disse? Porquê que me chamas Senhor, Senhor e não fazes o que eu te digo? Não é? Não obedeces. Porquê que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Muitos seguiam Jesus por diferentes razões. Não era? Várias razões, algumas delas egoístas. Mas não há apenas aquele que diz ser discípulo de Jesus, que é, mas aquele que obedece. E uma das provas é o teu amor. O teu amor. Então, no dia do juízo, de quem será a culpa? Da nossa falta de amor. Nossa. Ele nos disse muitas vezes. Então, a verdade, sabem qual é? Não é que nós não tenhamos capacidade de amar os nossos irmãos. É que nós não temos vontade. É inconveniente. Vocês acham que o almoço que nós fazemos é por causa do comer? Acham que os parceiros de oração é para quê? Porquê que é os estudos à terça-feira? É para encher a cabeça de inteligência e a oração entre nós? Porquê que o evangelismo é tudo para cultivar amor? Compreendem? É tudo para cultivar o amor. E lembrem-se o que Nosso Senhor Jesus disse. O Nosso Senhor disse que se nós sabermos que temos alguma coisa contra nós ou temos alguma coisa contra o irmão, para deixar o sacrifício no altar. Para reconciliar com o nosso irmão e só depois podemos vir louvar o Senhor. Ele não quer o teu sacrifício, o teu dinheiro, as tuas canções, porque as pessoas hoje em dia pensam assim. A maior expressão do meu amor por Deus é quando eu choro no culto. Quando grito no culto. Os meus joelhos estão todos doridos de orar. Não é? As experiências espirituais que eu tenho. Não. É o teu amor pelo teu irmão. Mas isso é o que vai no lista abaixo. Não é? Para acabar, reparem como nós conseguimos ver o raciocínio ao contrário também. Do 21 até o 17. Vamos começar. Olha o raciocínio que podemos trabalhar do apóstolo João. Versículo 21. Desobedecer a Deus, isto é, não amar o teu irmão, como ele ordenou, faz-te um mentiroso. Versículo 20. Certo? Ama Deus, mas odeia o meu irmão. És um mentiroso. Que significa que não amas Deus. 19. Amamos porque Ele nos amou. Se for o seu caso, então vais ter medo. No dia 18, versículo 18. E mostra que o amor de Deus não está aperfeiçoado em ti porque não estás a andar como Jesus neste mundo. Versículo 17. Reparem como também funciona de maneira contrária o raciocínio dele. Desobedecer a Deus faz-te um mentiroso. Significa que não amas Deus. Vais ter medo no dia do juízo porque não estás a andar como Jesus andou neste mundo. Versículo 17. Então, dos efeitos do amor maduro. Confiança perante Deus no dia do juízo, versículos 17 a 18, e o amor uns pelos outros. Então, que o nosso amor continue a crescer. E procuramos oportunidades para amar os irmãos. Em todas as maneiras e circunstâncias com que nós podemos fazer. Está bem, amados? Vou orar e cantaremos o nosso último cântico. Grande Pai é uma verdade que sabemos, já sabemos desta verdade, mas temos que relembrar muitas vezes do amor de Cristo por nós. Hoje vimos que realmente o amor sacrificial de Cristo por nós nos motiva a amar os seus filhos também. Porque Jesus, eles são preciosos para si e também devem ser preciosos para nós. E como é que nós podemos servir de Cristo
Se não conseguimos te ver fisicamente, então amamos o que está mais próximo de ser como Cristo, que é os nossos irmãos. Então peço que nos aumentes o nosso amor, ainda mesmo esta semana, e que cultivamos esta técnica, aperfeiçoamos esta técnica de amar. O amor de Cristo, perdoar como Cristo, servir como Cristo na igreja. Para que o mundo saiba que somos seus discípulos. E não só seja uma testemunha para o mundo, mas também para nos mantermos a confiança naquele dia quando nos vier julgar. Então pedimos que nos fortaleça através do seu Espírito para conseguir amar de tal maneira. Porque o pedimos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.